Olá, o programa Marketing e Comunicação conversa hoje com o professor doutor Pedro Steiner Neto. Vamos falar com Pedro sobre pesquisa em marketing. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Professor Pedro Steiner, o que é pesquisa em marketing? A pesquisa em marketing ela foi desenvolvida inicialmente na década de 50 nos Estados Unidos com o nome de Market Research. Aqui no Brasil recebeu vários nomes, várias traduções, pesquisa em marketing, pesquisa mercadológica, pesquisa de mercado. E o objetivo principal é descobrir dos hábitos e desejos e opiniões dos consumidores dos produtos e serviços no mercado. É correto afirmarmos que a classe empresarial brasileira não tem por hábito usar esse instrumento de pesquisa? Eu diria que existe um número pequeno de empresários que têm uma capacidade e um interesse muito grande em pesquisa de mercado, ou pesquisa em marketing, mas a grande maioria dos empresários não sabe como fazer, ou quando faz de uma forma incipiente e muitas vezes inadequada. Essas pesquisas são valiosas tanto para se dimensionar o tamanho do mercado em que você quer atuar, quanto para se perceber as qualidades identificadas pelos consumidores. Explica para nós essas duas condições, duas possibilidades de pesquisa, professor. Bom, vamos começar do básico. Quando a pesquisa de mercado surgiu em 1950, ou na década de 50, nos Estados Unidos, o grande motivador que levou as pessoas, as empresas a fazer pesquisa de mercado era a quantidade de produtos encalhados. E essa quantidade de produtos encalhados era tão grande que eles disseram assim, o que está acontecendo? Isso levou as empresas, especialmente as industriais, a descobrir quais eram as pretensões e os interesses dos consumidores com relação ao consumo de produtos e serviços e também quais eram as avaliações que eles faziam dos produtos que estavam sendo consumidos. Então, no primeiro momento, a pesquisa mercadológica, a pesquisa em marketing, serviu para fazer os ajustes nos produtos que estavam sendo produzidos. Depois, com o crescimento da função marketing dentro do contexto empresarial, começou a haver necessidade de dimensionamento de potencial de mercado, o índice de satisfação do consumidor e essas outras coisas foram agregando funções dentro de pesquisa e marketing. E hoje nós temos um campo muito vasto de ações possíveis de pesquisa e marketing. Desde a coisa mais simples, o senhor tem interesse em consumir ou não esse produto, como a coisa mais complexa de determinar as razões por que ele não consumiria, tentar montar mapas perceptuais das pessoas, como as pessoas enxergam, como elas avaliam um produto, um determinado serviço, e coisas mais pontuais no sentido de identificar hábitos da população e verificar o que é mais fácil, se adequar o produto aos hábitos ou tentar adequar os hábitos das pessoas aos produtos. Normalmente tem sido mais fácil adequar os produtos aos hábitos das pessoas, embora esses hábitos sejam dinâmicos, eles mudem com o tempo. A razão de termos o número de empresas com pouca idade, com 1 ou 2 anos de abertura, se deve, e fechadas prematuramente, se deve ao fato de não se realizar uma pesquisa antecipadamente? Certamente é uma das razões. Eu não limitaria a questão da pesquisa não ter sido feita ou ter sido mal feita. Eu acho que é um misto de falta de uma avaliação de um projeto de negócio, né? Um plano empresarial adequado. E nesse plano empresarial você deve incluir certamente uma pesquisa. Mas tem muito a ver também com gestão, tem muito a ver com incapacidade financeira, são diversas coisas. Eu diria que a pesquisa e marketing é uma das peças faltantes nisso daí. Pedro Steiner, explique para o nosso telespectador o que é e quando deve ser utilizada uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa. A distinção de uma pesquisa qualitativa para uma quantitativa é simples. A quantitativa, ela mede o grau de presença de algo. Então, ela dá uma medição precisa. A qualitativa indica se existe ou não alguma coisa. Não se preocupa com o grau da presença daquilo lá. A qualitativa, ela é muito importante para ser feita para explicar alguma coisa. Mas ela tem dificuldade em explicar o quanto de alguma coisa. Já a quantitativa,
ela é mais numérica, ela lida com estatística, lida com números. Isso faz com que ela tenha que ter uma base de avaliação mais ampla da população, tenha mais gente envolvida para poder mensurar de forma adequada toda a população. Que tipo de respostas uma pesquisa pode nos trazer? Com relação a questões de objetivos da realização dela, o que um empresário, um gestor pode esperar de uma pesquisa? Essa talvez seja a parte mais difícil de uma pesquisa, é descobrir exatamente o que o empresário, o gestor quer. Porque se o empresário, o gestor não sabe o que ele quer, qualquer pesquisa pode atender ou não atender o que ele pretende fazer. Isso é comum? É muito comum, é muito comum. E eu costumo colocar para os meus alunos, eu oriento bastante alunos nessa parte, eu tenho mais de 300 alunos por ano nessa parte de pesquisa e marketing. Esses 300 alunos eu sempre digo, a primeira coisa que você faz é formular adequadamente o problema a ser pesquisado. Entendendo que o problema aqui não é uma situação chata, mas sim é o foco do nosso estudo. E nesta determinação, nessa formulação do problema, o pesquisador deve tentar identificar o que exatamente o empresário, o gestor está querendo saber. Daí na fase seguinte, no planejamento, ele transforma esses desejos de respostas em objetivos, que depois vão se transformar em perguntas. Nós podemos entender que a metodologia utilizada é uma coisa cientificamente aceitável e comprovável? E nós vamos falar no segundo bloco sobre a questão eleitoral. Mas em eleições passadas, me lembro de institutos de pesquisa serem questionados com relação a pesquisas, a números, a previsões que não se concretizaram. Dentro da área empresarial, é possível e se deve confiar numa pesquisa realizada? Toda pesquisa, ela tem 2 erros dentro dela, a não ser que você faça um censo, que daí você cobre perfeitamente toda a população. Toda pesquisa que é feita numa amostra, ela tem 2 erros possíveis. Um erro, a gente chama de nível de confiança, que é quando você extrai uma amostra, você tira uma parte da população e aplica sobre essa parte a tua pesquisa, você pode estar errando nisso daí. Essa margem, esse nível de confiança, ele é estatisticamente calculado e é pré-determinado. A segunda é a margem de erro. A margem de erro é quão exato é meu dado, e na margem de erro depende do tamanho da tua amostra para ser uma margem de erro mais precisa ou menos precisa. Como é calculado o tamanho da amostra? O tamanho da amostra é a função de 3 parâmetros. Quando a população é muito grande, a gente chama de população infinita, basicamente o nível de confiança, o grau de heterogeneidade ou homogeneidade da população e a margem de erro aceitável que você tem a fazer. Quando a população é pequena, essa amostra é reduzida para um fator chamado de ajuste de população finita. Correto. Pedro, a gente percebe constantemente, isso através de inúmeros serviços que nos são prestados, que no final de um atendimento desse, seja serviço bancário, de telefonia, logo após o atendimento, isso está virando moda, a atendente do outro lado da linha te pede para responder a uma pesquisa. Esse tipo de informação é valiosa? De que maneira é depurado essas informações, já que você tem são 2 ou 3 perguntas no máximo, com 2 alternativas no máximo? Isso, é possível se extrair informações dessas 2 ou 3 pesquisas valiosas da tua administração? Certamente. Em primeiro lugar, este indicador que essas pesquisas medem, são indicadores dinâmicos. Você vai comparando ao longo do tempo. Então, se compara no mês 1, com o indicador no mês 2, com o indicador no mês 3. E, além de medir a quantidade de serviços executados, você mede a avaliação de quem recebeu os serviços. Então, é um indicador muito importante, como se fosse um termômetro, que é aplicado constantemente no paciente. Mas ele não é muito fechado? Na verdade, as perguntas já são fechadas. E as opções que você tem também sempre são muito restritas. A questão da pergunta fechada, como esses questionários são normalmente feitos por telefone, a técnica diz que tem que fazer fechado, porque senão fica muito difícil você medir, fazer a avaliação correta, tabular depois. Um bom trabalho consegue fazer com que praticamente todas as alternativas sejam colocadas de forma adequada. E o número de alternativas ser pequeno, 2, 3 ou 4, simplesmente se você for enumerar todas as alternativas possíveis
Para o entrevistado vai levar muito tempo, então existe o que a gente chama de desistência. O entrevistado desiste, ele não vai ficar atendendo o telefone, escutando toda a lista interminável de situações que tem que fazer. É uma questão de economia. Você perde um pouco na qualidade de medir exatamente o que o cliente pensa, mas você consegue medir o que o cliente pensa. Se você for muito preciso, você perde a exatidão, perde o número de clientes que vão responder aquilo lá. E a única coisa que a gente deve tomar cuidado, e o administrador tem que estar consciente disso, é que quando essa pesquisa é feita com clientes que fazem uma reclamação, o cliente já está exaltado, então ele não espera uma avaliação positiva da empresa. Então ele já sabe que aquele cliente não é o cliente normal dele, é o cliente que reclamou, que representa uma parcela pequena da população atendida pela empresa, ou pelo gestor. E é natural que aquela parcela esteja mais irritada, porque se ela ligou para reclamar, teve algum problema. Então ele tem que levar em conta que ele não está medindo a população toda, está medindo a parcela da população que teve problema. E se ele levar em conta isso aí, ele vai ter resultados extremamente positivos. Ok. Pedro, vamos fazer um rápido intervalo. O programa Marketing e Comunicação volta no segundo bloco, falando sobre pesquisas e também da questão eleitoral. Até já. Os alunos da Universidade Federal do Paraná têm direito à assistência à saúde nas seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia, pediatria, psiquiatria, enfermagem, assistência social, odontologia e massoterapia. O atendimento é feito em 2 centros de atenção à saúde, mais conhecidos como CASA. Anote os endereços. A Casa 3 fica no Centro Politécnico e a Casa 4 fica no setor de Ciências Agrárias. Nestes locais também são aplicadas vacinas contra hepatite, tétano e gripe. Os filhos de alunos com menos de 13 anos também têm direito à assistência médica gratuita. Todas as consultas devem ser agendadas pelos telefones 3361-3066 e 3350-5776. O programa Marketing e Comunicação conversa hoje com o professor Dr. Pedro Steiner Neto. Estamos falando sobre pesquisa mercadológica. Vamos falar nesse segundo bloco, além da pesquisa organizacional voltada às empresas, vamos falar também daqui um pouco sobre questões eleitorais. Pedro Steiner, o marketing também é atribuição do marketing cuidar do clima interno, da estrutura interna, chamado endomarketing. E para isso, a pesquisa também é extremamente valiosa para medir a satisfação dos clientes internos da empresa. Que informações a gente pode colher desse instrumento, dessa ferramenta de uma pesquisa realizada dentro da empresa? As técnicas usadas para medir a satisfação do cliente externo, o consumidor, o comprador dos produtos, são muito similares, na maior parte exatamente iguais, às técnicas usadas para medir a satisfação, as demandas, o clima organizacional do cliente interno dos nossos colaboradores e funcionários. As grandes empresas no Brasil, e às vezes até as pequenas empresas, têm se preocupado constantemente em medir o grau de satisfação dos seus funcionários através de pesquisas feitas pelas empresas ou contratadas externamente, exatamente para que possa tomar decisões na área organizacional interna para fazer com que o clima organizacional, o clima de trabalho seja mais agradável e, com isso, a produtividade dos funcionários seja a maior possível também. Entrando na questão de veículos, pegando a questão das revistas ou jornais, que tipo de conclusões, de avaliações é possível ter com relação ao perfil do leitor dessa revista ou desse jornal? Uma pesquisa de avaliação do leitor jornal ou de uma revista traz 2 leituras interessantes. A primeira, ela fornece subsídios para que o jornal mostre o seu alcance, o nível de clientela que ele tem. Então, com um perfil adequado à sua clientela, ele pode
mostrar qual é o alcance, qual é o número de contatos, o perfil de contatos que alguém interessado em fazer publicação nessa revista vai ter. Um segundo ponto é avaliar qual é a satisfação e a avaliação que os leitores daquele veículo fazem das matérias divulgadas naquele veículo, no sentido de fazer ajustes, de alterar perfis, de incluir artigos ou mudar a forma de apresentar alguns artigos, a parte gráfica, a parte editorial, tudo, enfim, no sentido de fazer com que a revista agrade mais e seja mais importante para os seus leitores. Pedro Stanley, nós estamos entrando agora aí numa época de campanha eleitoral, e para evitar falarmos desse momento específico, dessa disputa que está ocorrendo, vamos nos remeter à eleição passada. Mas antes de falarmos especificamente daquele momento, a gente observa que as pesquisas trazem para a gente informações do tipo regiões geográficas, estado civil, renda, escolaridade, e é a partir dessas informações há uma série de depurações que nos chegam com relação a preferências por um candidato ou outro. O que significa essa gama enorme, essa quantidade de informações que nos chegam? É importante a gente entender que a pesquisa eleitoral, ela não se resume à pesquisa de intenção de votos. Eu trouxe aqui um exemplar de um jornal que é famoso no Brasil por trabalhar com pesquisas eleitorais, mostrando o resultado de 2002, mostrando toda essa parte que nós já vimos aí do perfil do votante, divisão por sexo, escolaridade, faixa etária, e colocando, inclusive, as simulações de segundo turno. Se tal candidato entrasse para o segundo turno, ou se tal candidato não tivesse registro, como é que ele faria? Mas isso aqui é pesquisa de intenção de voto. O trabalho eleitoral começa muito antes. Provavelmente, para a eleição desse ano, todos os candidatos já fizeram aquilo que a gente chama de parte de temas da campanha. Então, eles, através de técnicas qualitativas, não quantitativas, eles fazem um trabalho muito grande de entender o que a população entende como preocupação que ela gostaria de ver debatido, discutido na campanha eleitoral. E o reflexo é que os discursos dos candidatos são muito similares, não em relação à solução dos problemas, mas à lista dos problemas mais relevantes em si. E esta agenda é mais ou menos comum porque todos usam de técnicas similares, não que um copie do outro. Cada um chegou, através de suas pesquisas, no mesmo conjunto de temas da agenda. Uma segunda preocupação que eles fazem é mapear o eleitorado, saber em que regiões que eles estão com uma boa intenção de voto e que regiões eles estão com baixa intenção de voto, e nessas regiões que estão com baixa intenção de voto, mudar suas técnicas de marketing político ou tratar de conseguir adesões de mais pessoas politicamente importantes que possam trazer votos a eles. A questão dessa caracterização da pesquisa por escolaridade, sexo, faixa de renda e faixa de idade é porque cada uma das pesquisas que são usadas para divulgação, e eu gostaria de frisar que apenas uma parcela mínima das pesquisas realizadas são divulgadas, a maior parte das pesquisas de intenção de voto realizadas não são divulgadas porque não são feitos o registro junto aos órgãos de controle eleitoral, os tribunais regionais e superiores eleitoral. Essas pesquisas registradas, elas têm que indicar, antes de serem feitas, quais são os critérios de distribuição da amostra pesquisada no que se refere à faixa de idade, classe social, escolaridade e o sexo ou o gênero dos envolvidos. Inclusive, também indicar previamente em que cidades e bairros vai ser conduzida essa pesquisa, qual é o questionário. Então, essa caracterização que é feita é decorrente de dados coletados e tenta mostrar que alguns candidatos podem estar agradando mais alguns segmentos e outros agradando mais outros. É interessante para que os candidatos e a população tenham uma avaliação mais firme de como está sendo recebido o seu discurso. Os especialistas costumam avaliar muito a tendência da curva, né? Se ela está ascendendo ou descendendo. A gente observa que isso, via de regra, se comporta de uma maneira mais ou menos previsível.
Por outro lado, situações atípicas e abruptas podem mudar essa tendência. Essas curvas que nós temos observado agora tendem a permanecer? Eu diria que fatos novos mudam significativamente, ou podem mudar significativamente uma tendência. Eu não considero normal que esta curva apresentada por alguns candidatos nas últimas semanas se reproduza indefinidamente até o final da campanha. Acredito que com o surgimento de fatos novos possa certamente prejudicar ou beneficiar candidato, qualquer um deles. Pedro Stein, a gente observa, e a pesquisa é um instrumento científico, mas há, em algumas pesquisas, pelo menos algo contraditório, mesmo paradoxal. Recentemente, uma pesquisa revelada informa a preferência do eleitor por um determinado candidato e, paralelamente a isso, vem nesse candidato uma desconfiança muito grande. Isso não é contraditório, não é paradoxal? Eu acredito que não, porque provavelmente as pessoas, os eleitores que votam no candidato não têm desconfiança dele, né? Nós devemos analisar que a gente está analisando 100% da população e uma parcela pequena desses 100% vota no candidato e uma outra parcela, provavelmente outros eleitores, têm rejeição a ele, o que é um fato absolutamente natural. Então eu não considero que um eleitor teria desconfiança no candidato e votaria nele. Isso pode acontecer numa situação onde o número de candidatos é menor e alternativas são menores. Mas numa situação normal, o candidato que você escolhe é aquele que você não tem desconfiança. É certo. Pedro, é possível se trabalhar segmentadamente determinados públicos para a eleição? Já que você identifica através da pesquisa um segmento de interesse? Certamente. Na verdade, os políticos, da sua grande maioria, eles têm discursos preparados para cada segmento de público. Então, vamos imaginar uma eleição menor, uma eleição de um prefeito de uma cidade pequena, com 10 mil eleitores ou 8 mil eleitores, onde não existe a televisão, não existe a rádio, não existe jornal, o jornal é circulação semanal, mensal, onde basicamente o voto é conquistado na rua, eleitor a eleitor. Corpo a corpo. Corpo a corpo. E o que o candidato vai fazer? Ele vai descobrir que a senhora de 40 anos está preocupada com a saúde dela, a senhora de 25 anos que tem 2 filhos está preocupada com a creche, o senhor de 45, 50 anos está preocupado com alguma coisa para os aposentados, o garoto de 17 anos que não vota, ou de 15 anos que não vota, mas influenciou o voto do pai, está preocupado com a quadra de futebol. Então, a hora que ele vai chegar no candidato, no eleitor, ele vai chegar com o discurso que ele acha que vai fazer com que motive o eleitor a votar nele. Então, para perfis diferentes, de necessidades diferentes, vai ter discursos diferentes. Isso, de alguma forma, ocorre nas grandes populações de uma forma diferente. Os candidatos vão apresentar propostas por tema. Hoje vamos discutir o papel da segurança, amanhã a questão da saúde, e apresentam propostas. Evidentemente que naquele dia eles acham que as pessoas que estão preocupadas com a saúde vão se preocupar em ouvir as propostas e analisar isso daí. Ok. Pedro, voltando um pouquinho à questão da satisfação dos nossos consumidores, né, usuários de bens e serviços, né, disponíveis no mercado, eu te pergunto o seguinte, é possível avaliar uma diferença de comportamento do brasileiro para um público americano, norte-americano ou europeu? Ou seja, porque a gente percebe uma gama enorme de pessoas insatisfeitas com produtos e serviços que recebem, mas eles continuam consumindo esses produtos e serviços. Um americano, um europeu, reage dessa mesma maneira? Eu diria que o brasileiro ele tem uma resistência, uma tolerância, a tolerância à insatisfação, ao erro maior que de outros países. Maior. O brasileiro ele é mais emotivo e ele acaba justificando, racionalizando, dizendo que a pessoa que atendeu errado, mas ele é só empregado, a culpa é do patrão, e acaba se condoendo daquela situação e acaba consumindo o produto do mesmo jeito. A outra alternativa é que alguns produtos nós não temos tantas alternativas quanto lá fora, então é um pouco mais difícil, mas eu acho que é mais o brasileiro que é menos racional, é mais emotivo, mais emocional, isso faz com que ele
mesmo com raiva, ele continue, ou mesmo insatisfeito, ele continue consumindo algum produto ou serviço. Eu queria só lembrar uma coisa que nós passamos, ainda voltando a falar sobre pesquisa de uma forma geral, que é a questão da margem de erro, é a questão do empate técnico ou da previsão ser correta ou não. A margem de erro é porque, como você faz uma pesquisa numa amostra, num universo reduzido, você não tem uma certeza muito grande do teu dado final. E você transforma aquele dado num ponto, num dado intervalo. Em vez de pegar um ponto específico, você abre para aquele intervalo. E o resultado pode ter qualquer ponto naquele intervalo, que a gente chama de margem de erro. Então, quando ocorre erro, uma pesquisa tecnicamente bem conduzida, a pesquisa apontar um candidato A ou apontar uma satisfação maior do A e, na verdade, o B tem maior, é porque, provavelmente, na grande maioria dos casos, o resultado caiu nessa margem de erro, você não tem certeza, porque nada vai acontecer. Vou resumir. É como se tivesse um jogo de futebol, 1-1, e um time dominando, mas chega aos 45 minutos num contra-ataque, outro faz o gol. Pesquisa eleitoral também tem disso, porque dentro daquela margem de erro não dá para afirmar com certeza que time vai ganhar. Correto. Pedro Stanley, para encerrarmos, nos diga, a pesquisa de marketing pode ser utilizada por pequenas e grandes empresas, ou isso, na verdade, é uma cultura só das grandes organizações? Eu acho que nas pequenas empresas dá resultado mais rápido, porque o pequeno empresário ele tem acesso mais rápido ao dado e ele pode agir de uma forma mais rápida, mais precisa. Então, eu acho que as pesquisas conduzidas para as pequenas empresas são muito importantes. E nesse particular, a nossa universidade ela tem nos cursos dos setores sociais aplicados, uma empresa júnior que conduz em torno de 50 a 60 pesquisas por ano, a maior parte com pequenos empresários, a um custo plenamente aceitável por esses empresários. Então faz um serviço de alta qualidade e os empresários que têm usado os serviços da empresa júnior têm sido lá extremamente satisfeitos. Que bacana. E para concluirmos, te pergunto, esses pequenos empresários não costumam conduzir a pesquisa para ouvir aquilo que gostariam de ouvir? Eu me lembro de atender uma ocasião uma empresa e o empresário, na verdade, não queria saber o resultado da pesquisa porque ele atribuía os problemas a uma causa e a pesquisa indicava que aquilo não era verdadeiro. Não há essa condução, essa tendência de se querer ouvir aquilo que se quer ouvir? Bom, para esses empresários eu não recomendo que façam pesquisas, porque eles já sabem a resposta antes. Por isso que eu sempre coloco que a primeira coisa você tem que ouvir o que o empresário quer saber. Se ele, em vez de fazer a pergunta, ele entra com a resposta, eu digo para os meus alunos, não faça o que não adianta. Tá certo. Pedro, você quer dar mais algum recado aos empresários que estão nos assistindo sobre pesquisa? Algum recado? Apenas dizer que pesquisa, ela só produz resultados se ela é bem feita. Se ela for mal feita, os resultados são tendenciosos ou inadequados. Então, vale a pena, às vezes, gastar um pouco mais e ter uma boa pesquisa do que se usar de dados mais baratos, mas não confiáveis e errados. Ok. Pedro, obrigado por sua entrevista. Obrigado pelo convite. O programa Marketing e Comunicação fica aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá.